Em One Piece, a velocidade é uma das habilidades mais impressionantes e decisivas de uma batalha. Enquanto muitos personagens confiam na força física para dominar seus adversários, outros transformam sua agilidade em sua principal arma. Então no vídeo de hoje eu resolvi trazer os 10 personagens mais rápidos de One Piece. E se você gostou do tema, já deixe seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e vamos conhecer os 10 personagens mais rápidos de One Piece. E de início temos o Brook. Brook é o músico dos Piratas do Chapéu de Palha. Ele entrou oficialmente na tripulação após os eventos de Telebark. Desde sua introdução, Brook mostrou um estilo de luta completamente diferente dos outros espadachins. Enquanto muitos dependem de sua força bruta, ele transforma a velocidade em sua principal arma. Seus ataques são tão rápidos que o inimigo nem percebe que foi cortado até alguns segundos depois. Além disso, Brook combina a velocidade com precisão. Ele não desperdiça movimentos. Cada ataque é calculado na intenção de finalizar o combate no menor tempo possível. Por isso, mesmo não sendo um dos personagens mais fortes fisicamente, Brook continua sendo um dos personagens mais difíceis de acompanhar em uma batalha. E prosseguindo, temos o Cavendish. Cavendish é um dos capitães mais perigosos da grande frota do Chapéu de Palha. Introduzido no arco de Dressrosa, ele chamou a atenção imediatamente por sua habilidade absurda com a espada. Durante o torneio do Coliseu Corrida, Cavendish mostrou ser capaz de derrotar vários lutadores em questão de segundos, provando que sua velocidade e habilidade com a espada estavam muito acima da maioria dos competidores presentes na arena. Mas o verdadeiro terror aparece quando sua outra personalidade desperta. Sempre que Cavendish adormece, Hakuba assume o controle de seu corpo e libera uma velocidade tão absurda que praticamente ninguém consegue enxergar seus movimentos. Em Dressrosa, Hakuba atravessou a arena inteira em instantes e eliminou diversos inimigos antes mesmo que eles percebessem. O mais assustador é que Hakuba age quase por instinto assassino, atacando qualquer um ao seu redor sem hesitação. Até guerreiros experientes tiveram dificuldades para reagir aos seus ataques. E mesmo sem aparecer há bastante tempo na obra, Cavendish continua sendo um personagem extremamente promissor, e com a reta final de One Piece se aproximando, existe uma grande expectativa para o retorno do personagem, principalmente pelo potencial destrutivo de Hakuba, cuja velocidade monstruosa pode mudar completamente o rumo de uma batalha em questão de segundos. E continuando, temos o Law. Trafalgar Law é o capitão dos Piratas do Coração e um dos personagens mais inteligentes e perigosos de One Piece. Ao longo da obra, ele enfrentou os piratas mais poderosos do Novo Mundo, como Big Mom e Barba Negra. Mas o que realmente torna Law assustador é a combinação entre inteligência, velocidade e teletransporte. Com o poder da Upe no Mi, ele pode trocar instantaneamente de posição com objetos, pessoas ou até destroços ao redor. Sua agilidade também é um dos pontos mais subestimados. Law consegue mudar sua direção rapidamente, escapar de ataques e ainda atacar em sequência sem dar tempo para o inimigo reagir. Dentro do Room, sua movimentação se torna ainda mais absurda, já que ele pode manipular tudo ao redor enquanto continua lutando normalmente. A combinação entre velocidade de reação, agilidade corporal e teletransporte transforma Law em um dos lutadores mais impressionantes da obra. E como próximo temos o Rob Lute. Rob Lute atuou como o principal antagonista em alguns dos momentos mais marcantes de One Piece. Desde muito jovem, ele foi treinado na arte do assassinato e rapidamente se destacou como um prodígio do Rokushiki. Seu talento era tão absurdo que ele conseguiu dominar até mesmo a técnica secreta conhecida como Rokuogan, algo que poucos usuários de Rokushiki foram capazes de alcançar. A velocidade de Lute é uma das mais perigosas de One Piece. Com o soro, ele consegue desaparecer instantaneamente do campo de visão dos inimigos, atacando antes mesmo que eles percebam o movimento. E quando ativa sua Akuma no Mi do Leopardo, sua agilidade aumenta ainda mais, tornando seus ataques extremamente rápidos e letais. E após o despertar de sua Akuma no Mi, Lute atinge um novo nível de velocidade. Em Egghead ele foi capaz de trocar alguns golpes e reagir aos movimentos do Luffy em sua forma de Gear 5, algo que já coloca sua velocidade entre os mais impressionantes da obra. Combinando técnicas de assassinato, velocidade absurda e um despertar extremamente poderoso, Rob Lute continua sendo um dos personagens mais perigosos e rápidos apresentados em One Piece. E continuando, temos o Kaido. Kaido não era apenas um Yonkou, ele era o próprio significado de poder absoluto em One Piece. Após conquistar o Wano, Kaido construiu uma reputação tão assustadora que muitos acreditavam ser impossível derrotá-lo em um combate direto. Desde criança, Kaido foi criado em meio à guerra, sobrevivendo a batalhas constantes que transformaram seu corpo em uma verdadeira arma viva. Sua resistência era tão monstruosa que ele sobreviveu a inúmeras execuções, algo que fez sua lenda crescer ainda mais entre os piratas e marinheiros. Muitos acreditavam que por causa de seu tamanho colossal, Kaido seria um lutador extremamente lento, mas a realidade era o completo oposto.
Sua velocidade era tão absurda que até o próprio Luffy, utilizando o haki da observação avançado, teve dificuldades para reagir a seus ataques. Em diversos momentos, Kaido atravessou a defesa do Luffy instantaneamente, provando que sua velocidade acompanhava perfeitamente seu poder monstruoso. E no fim, a maior prova de poder absurdo do Kaido talvez não tenha sido apenas sua força, mas sim o fato de alguém tão gigantesco conseguir lutar em uma velocidade capaz de acompanhar alguns dos personagens mais rápidos de toda a obra. E prosseguindo, temos o Rei Lee. Rei Lee não é chamado de Rei das Trevas por acaso. Mesmo décadas após o fim da tripulação de Roger, Rei Lee continua sendo tratado como uma ameaça pela marinha e pelo governo mundial. Durante os eventos do arquipélago de Sabaody, ele apareceu no exato momento em que Kizaru estava prestes a eliminar o Chapéu de Palha. Em questão de segundos, ele atravessou o campo de batalha e interceptou o ataque de luz do almirante Kizaru, algo impressionante considerando que Kizaru possui uma das Akuma no Mis mais rápidas da série. O mais absurdo é que ele não parecia intimidado em nenhum momento. Mesmo com mais de 70 anos, ele conseguiu acompanhar os movimentos do Kizaru, bloqueando seus ataques de igual para igual. E talvez o detalhe mais assustador é que tudo isso foi feito por um homem já velho, aposentado e claramente fora do seu auge físico. Isso faz acreditar que Rei Lee de antigamente era um verdadeiro monstro capaz de rivalizar com os maiores nomes da história. Alguém forte o suficiente para lutar ao lado do Rei dos Piratas e veloz o bastante para acompanhar alguns dos personagens mais rápidos de One Piece. E como próximo temos o Luffy. Luffy é o capitão dos Piratas do Chapéu de Palha e um dos atuais Yonkou. Desde o início da obra, sua evolução foi absurda e sua velocidade se tornou um dos atributos mais perigosos. Em sua forma base, Luffy já possui reflexos e movimentos acima da média, mas é com os Gears que sua velocidade alcança outro nível. O Gear Second aumenta drasticamente o fluxo sanguíneo do seu corpo, permitindo explosões de velocidade tão absurdas que muitos dos inimigos sequer conseguem enxergar seus movimentos. No Gear 4 Snakeman, Luffy alcança um nível ainda mais absurdo. Diferente de outras formas focadas em força bruta, o Snakeman prioriza a velocidade e a aceleração. Seus golpes mudam de direção em meio ao ataque e ficam ainda mais rápidos a cada instante. Foi justamente essa velocidade que permitiu Luffy acompanhar Katakuri durante a batalha em Holy Cake. Mesmo enfrentando alguém que enxergava alguns segundos à frente no futuro, Luffy conseguiu atingir ataques rápidos e bastantes para ultrapassar sua defesa. Após o ano, sua velocidade chegou em outro patamar. Com o Gen 5, Luffy ganhou a liberdade total sobre seus movimentos, podendo lutar de maneira imprevisível. Isso ficou evidente durante sua luta contra o Kaido, onde ele conseguiu alternar entre força, velocidade e criatividade em segundos. Atualmente, Luffy combina a velocidade extrema, reflexos absurdos e haki avançado em um nível digno de Yonkou. E continuando, temos o Enel. Enel possui uma das combinações mais perigosas da série. Sua poderosa Goro Goro no Mi permitia criar, controlar e se transformar em eletricidade, dando a ele um poder destrutivo e uma velocidade quase que impossível de acompanhar. Ao transformar seu corpo em relâmpago, ele pode atravessar enormes distâncias instantaneamente, surgindo em diferentes pontos de Skypiea em questão de segundos. Mas o que realmente tornava Enel ainda mais assustador é o seu incrível mantra, conhecido no Mar Azul como Haki da Observação. Seu domínio era tão avançado que ele conseguia sentir presenças e ouvir conversas por toda a Ilha do Céu, além também de prever os movimentos do seu adversário. A combinação entre a velocidade elétrica da Goro Goro no Mi e o alcance gigantesco do mantra tornava Enel na imagem perfeita de um deus invencível. Naquela época, poucos personagens transmitiam tanta sensação de poder quanto Enel. E prosseguindo, temos o Sandy. Sandy sempre foi retratado como um dos personagens mais rápidos da série, mas sua evolução ao longo da obra levou essa qualidade a um nível completamente absurdo. Como um cozinheiro do bando do Chapéu de Palha e membro do famoso trio monstro, Sandy combina velocidade extrema com poder destrutivo, de modo que poucos conseguem acompanhar. Durante o arco de Enies Lobby, Sandy enfrentou os membros mais fortes da CP9, assassinos treinados na arte do Rokushiki. E dentre as habilidades do Rokushiki estava o Geppo, uma técnica que permitia ao usuário se impulsionar pelo ar em alta velocidade. E mesmo diante de inimigos capazes de sumir da visão comum, Sandy conseguiu acompanhar seus movimentos e responder com ataques igualmente rápidos, mostrando que sua agilidade estava muito acima do normal naquele período. Após os eventos do Time Skip, Sanji passou 2 anos treinando na ilha Momoro, cercado pelos Okamas do reino Kamabaka. Esse período foi fundamental para elevar suas capacidades físicas a um novo patamar. Durante o treinamento, Sanji aprendeu a utilizar sua própria versão do Geppo, baseado nos impulsos rápidos provocados por suas pernas. Em Egghead, Sanji demonstrou uma velocidade fora do comum, ao ponto de conseguir reagir e desferir um chute contra o feixe de luz do almirante Kizaru, o que reforça ainda mais o nível extremo de seus reflexos e sua capacidade de acompanhar ataques impossíveis de serem interceptados.
De forma geral, a trajetória do Sanji mostra uma evolução contínua de um lutador ágil no Earth Blue para um dos personagens mais velozes do Novo Mundo. E por fim temos o Kizaru. Kizaru é amplamente reconhecido como um dos personagens mais rápidos de One Piece, e essa reputação se deve principalmente ao seu poder de Akuma no Mi, que lhe permite criar, controlar e se transformar em luz. Em combate, Kizaru pode percorrer grandes distâncias, surgindo diante de seus adversários antes mesmo que eles possam reagir. Sua velocidade é tão extrema que muitos de seus ataques parecem inevitáveis para quem não possui um domínio refinado de Haki. Além da movimentação, seus golpes também refletem a natureza de sua Akuma no Mi. Seus chutes lançados na velocidade da luz possuem um poder destrutivo colossal, enquanto seus feixes luminosos atravessam o campo de batalha em frações de segundos. Cada ataque combina velocidade e força, tornando Kizaru uma ameaça constante até mesmo para os personagens mais poderosos de One Piece. Outro fator que torna Kizaru tão perigoso é a versatilidade de sua Akuma no Mi. Como usuário de Logia, ele pode transformar seu corpo em luz para evitar ataques físicos, além de se deslocar por meio de feixes luminosos, criando movimentos semelhantes ao teletransporte. Embora existam outros personagens considerados rápidos no universo de One Piece, Kizaru continua sendo a principal referência quando o assunto é velocidade. Sua capacidade de lutar e atacar e se mover utilizando a própria luz o coloca em um patamar único, sendo frequentemente reconhecido como o personagem mais rápido de todo o universo de One Piece. E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe aquele seu like para fortalecer o canal, isso faz uma grande diferença e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo que sai por aqui. E antes de ir embora, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu recomendo muito e acredito que você vai gostar. E muito obrigado por você ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!